Oi, Jonas, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Oi, Brenda. Tá ouvindo? Tô bem, e tu? Como é que tu tá? Tô bem também. Eu queria tirar uma dúvida da aula passada sobre mediunidade. Tá, pode falar sim, vou tentar te ajudar. Eu queria saber qual a importância da mediunidade diante da sociedade. Tá, tipo assim, eu não sei certinho, sabe? Mas, assim, pelo que a evangelizadora, assim, falou no último encontro, eu posso tentar te ajudar. Tá, então tá, vamos tentar seguir uma linha de raciocínio. Partindo das premissas que estão lá nas próprias obras básicas, de que todos somos médiums em maior ou menor grau, e também de que nós somos seres sociais, eu acho que a partir disso a gente já começa a pensar. A mediunidade ela se manifesta de diferentes formas em cada indivíduo. Em alguns de uma forma mais ostensiva, como a vidência, a passividade, enquanto em outros de uma forma bem mais sutil, através de pressentimentos, inspirações ou até mesmo de arrepio. E os nossos deveres, enquanto encarnados, também são bem amplos. Por que há a necessidade de reencarnar? A gente sabe que a gente veio se melhorar, aperfeiçoar a si mesmo. Mas será que é só isso? Será que isso basta? Olha, se a gente vê o desenvolvimento das obras básicas, a gente vê que conforme a evolução do espírito se dá, também há um progresso na própria matéria. Então, o trabalho, ou seja, toda ocupação útil, tanto para o espírito quanto para o corpo, ela é a transformação da matéria por meio do trabalho, ou então a transformação do espírito pelo trabalho. Se não fosse necessário, por exemplo, transformar o meio material em que a gente está, não haveria necessidade do ser humano de reencarnar. Todas as instituições que o ser humano passa, como família, escola, sociedade, elas são nada mais e nada menos do que a construção dele mesmo. Se a gente vivesse num mundo primitivo, haveria necessidade de caçar, do duelo direto pela sobrevivência. Só que hoje não há essa necessidade, porque o trabalho humano ele se organiza de outra forma, do modo que a gente não precisa mais ser tão brutal. Essas instituições que formavam o ser primitivo transformaram-se através da história, através do trabalho humano. uh, Nós mesmos que mudamos as condições materiais em que a gente nasceu. E ao fazer isso, a gente transforma pouco a pouco o mundo que está à nossa volta. Mas isso não é apenas um fim, porque esse modo em que as coisas se encontram é onde o ser descendente daquele que trabalhou vai encontrar o mundo daquela maneira, entendeu? E dessa forma ele constitui a sua identidade, sua vida, suas pretensões, ideias, sei lá, família, amigos e todo o resto. E é por isso que a gente veio reencarnar. Porque há uma necessidade da gente evoluir. Há uma necessidade de mudança. E isso só vai se dar através do trabalho. E essa é a tarefa do médium, trabalhar. Mas não cegamente. O médium ele tem que ter consciência da sua condição enquanto médium. E se ele se reconhece essa necessidade de modificar o mundo e a si mesmo, mas não por nada, mas mudar ele tendo em vista um mundo que é melhor para todos, tendo em vista que a gente está passando por um processo de regeneração, então a nossa tarefa é a de construir um mundo em que se atenda a esse progresso. E o progresso, né, ele é inevitável. Nós somos seres que estamos em constante aprimoramento. O planeta reflete isso. Se a gente olhar hoje, não há necessidade da gente se escravizar uns aos outros. Isso seria um retrocesso. A nossa lógica já mudou. Esse ato que antes parecia perfeitamente lógico, haviam produções científicas que justificassem, enfim, hoje se revela como um tremendo erro. Porque aquele que escraviza poderia vir outrora como um ser escravizado. E além do fato das consequências desse processo, né? Faltar com a lei de igualdade, entre outras muitas coisas. A gente está passando pelo processo de transição entre dois mundos, um de provas e expiações e o de regeneração. Essa é a tarefa do médium, mudar a si mesmo, mudar o mundo à sua volta e fornecer os meios para que outros à sua volta também evoluam. Se a gente olhar, por exemplo, para nós mesmos, a gente não encontra egoísmo, não encontramos a vaidade, a ansiedade, o medo, o preconceito, tristeza, angústia, orgulho, enfim. A gente não presencia no nosso dia a dia debates internos, morais, sobre as nossas ações e nossos pensamentos. E mesmo que a gente não consiga encontrar uma coisa aí. Esse é o primeiro passo, a gente se reconhecer enquanto um ser imperfeito. E ao reconhecer isso, a gente reconhece que há uma necessidade de autoaprimoramento. Para transformar isso, a gente precisa trabalhar através do estudo e da prática que a gente consegue superar essas coisas que antes nos afligem. Entendeu? Enquanto médium, a gente tem que participar da mudança, a gente tem que estar em constante mudança e ter muita disciplina para trabalhar no bem. Aqueles que sabem da vida espiritual, dos seus compromissos na Terra, são muito mais suscetíveis a ataques e às provações. É preciso se manter vigilante o tempo todo.
estudar na casa espírita, o que já é um trabalho, multiplicar seus conhecimentos, não se calar diante de situações de injustiça, continuar firme seguindo no caminho do bem e, acima de tudo, né, ser exemplo onde quer que vá. Nós somos seres imperfeitos, mas é assim que se reconhece o verdadeiro espírita, vendo seus esforços para ser a mudança que ele quer ver no mundo, não deixando a fagulha da esperança morrer e a vontade de domar suas más inclinações. Aí eu falo demais, né? Jonas, olha só. Desculpa te interromper, mas olha o que eu achei no Livro dos Espíritos, que eu até ia te pedir pra me recomendar algum capítulo, alguma coisa assim, porque eu me interessei muito sobre o assunto. E eu tava passando pelo Livro dos Espíritos e casualmente achei uma parte que fala sobre a lei de sociedade. E é uma nota de Kardec que diz exatamente assim, ó. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade, e não isolados. E eu achei que essa nota de Kardec complementa muito bem nisso que tu tava falando, que a gente precisa uns dos outros para até mesmo sobreviver. E se vivêssemos isolados de outros grupos ou outras pessoas, nossas experiências seriam extremamente pobres. Nós somos seres sociais e viemos para progredir. E o progresso não tem que ser individual e não pode ser individual. Que nem fala ali no trechinho que eu li. Ninguém tem as faculdades completas. E também outra coisa. Nós normalmente vemos a sociedade como só um aglomerado de pessoas, que cada um segue a sua vida, a sua caminhada, e às vezes, por ironia do destino, se encontram e trocam algumas experiências. E a gente acaba caindo num individualismo, né? Não entendemos como e nem por que estamos aqui. Porque nós herdamos a história, a cultura, os laços, as ideologias, os cultos e todo o resto. A gente só existe, né? Porque existe um corpo social que molda nossas impressões, interpretações e a nossa subjetividade. E conforme o tempo passa, nós também moldamos essa sociedade. E eu acho que é aí a tarefa do médium. Normalmente pensamos que a sociedade e o indivíduo são coisas totalmente diferentes, como se fossem conceitos isolados. Ou então pensamos a sociedade só como manifestação do ser individual. E a gente, para transformar a sociedade, precisa mudar a si mesmo, né? Não que eu acho que esse pensamento é incorreto, mas ele certamente não é completo, digamos assim. O indivíduo e a sociedade se constroem ao mesmo tempo, mas também fora deste meio. Uma dúvida, será que no campo das artes há inspiração dos médiuns? Será que aquilo tem uma finalidade de ajudar no progresso também? Será que os e as grandes cientistas, seja elas de qualquer campo, tipo biologia, química, física, história, entre outros, eles também são intuídos e têm em cima das grandes invenções e descobertas propósitos maiores que isso? E a influência dos espíritos aconteceu com eles ou foi só um mérito próprio? Sim, não sei dizer ao certo, né? Mas lá no livro dos espíritos mesmos eles falam da questão de que muitas vezes os espíritos que nos guiam, a gente sofre mais influência deles do que a gente consegue imaginar. Então eu acho que sim, tem uma influência, eu acho que é bem grande. Até porque antes deles se encarnarem, eles já se comprometeram com esse papel, né? Então eu acho que deve ter sim uma influência bem direta. Assim como a gente sabe que Kardec teve, né? Que é o, assim, o caso que a gente mais fala sobre influência e tal. Sim, sim. Faz sentido. Bom, até seria estranho se eles não interferissem, né? Bom, Jonas, foi muito bom o papo, mas eu vou ter que ir, porque acabou de chegar as compras do mercado, eu tenho que ir lá limpar, né? Passar o gel. Mas desculpa aí a interrupção brusca, mas a gente se fala. Sem problema, bem capaz, bem capaz. Muito obrigada de verdade, Jonas. Antes eu tava totalmente perdida, agora eu já tô mais por dentro do assunto. De nada, bem capaz. Olha só, lá nas obras básicas mesmo, eu acho que talvez tenha material que possa te ajudar, assim. E também tem outro site, assim, que é a Kardecpedia, que lá ele reúne todas as obras básicas, mais todas as revistas espíritas. Daí tu só joga lá a palavra que tu quer achar nas obras básicas e ele te dá as pesquisas. Pra mim funciona bastante. Kardecpedia. Depois me manda ali, me fala, que eu olho. Nunca, não tinha conhecido, mas bem interessante. Vou pesquisar depois, tá? Beijo. Tchau. Bora, Nicolau.
Tchau, Brenda. Beijos.